Capítulo 14. A nova duquesa de Hastings foi vista hoje em Mayfair. Philippa Featherington viu Daphne Bridgerton tomando um pouco de ar enquanto caminhava rapidamente pelo quarteirão. A senhorita Featherington chamou-a, mas a duquesa fingiu não ouvir. E sabemos que a duquesa devia estar fingindo, pois, afinal, é preciso que alguém seja surdo para deixar passar um dos berros da senhorita Featherington sem notar. Notícias da sociedade, por Lady Wistledon. O desgosto, Daphne aprendeu, por fim, nunca passa, apenas se entorpece. A dor aguda e penetrante que se sente a cada respiração em algum momento cede espaço para uma dor mais embotada, mais profunda, do tipo que seria quase possível, mas jamais, verdadeiramente, ignorar. Ela havia deixado o castelo de Clivedon no dia seguinte à partida de Simon, seguindo para Londres com toda a intenção de voltar a Bridgerton House. Mas voltar para a casa de sua família pareceria de certa forma uma admissão de fracasso e assim, no último minuto, ela dera ordens ao cocheiro para levá-la até Hastings House. Estaria perto da família se sentisse necessidade de seu apoio e companhia, mas era uma mulher casada agora. Moraria na própria casa. E, portanto, apresentou-se à sua nova equipe doméstica, que a aceitou sem perguntas, mas não sem uma considerável ponta de curiosidade, e acomodou-se à sua nova vida de esposa abandonada. Sua mãe foi a primeira a visitá-la. Daphne não se dera ao trabalho de avisar ninguém de seu retorno a Londres, e assim, isso não foi nenhuma surpresa. Onde está ele? Violet perguntou, sem preâmbulos. Meu marido, eu presumo? Não, seu tio-avô Edmund. Violet praticamente esbravejou. Claro que falo de seu marido. Daphne não sustentou o olhar da mãe ao responder. Creio que está tratando de negócios em uma de suas propriedades rurais. Você crê? Bem, eu sei, corrigiu Daphne. E você sabe por que não está com ele? Daphne pensou em mentir. Pensou em enfrentá-la descaradamente e contar alguma bobagem sobre uma emergência envolvendo meeiros e quem sabe alguma doença do gado ou qualquer coisa. Mas, por fim, seu lábio inferior começou a tremer e seus olhos começaram a arder com as lágrimas, e sua voz saiu sumida ao dizer: porque ele não quis me levar com ele. Violet tomou-lhe as mãos. Oh, Daph, suspirou. O que aconteceu? Daphne afundou num sofá, puxando a mãe consigo. Mais do que eu posso explicar. Quer tentar? Daphne meneou a cabeça. Nunca, jamais em sua vida, guardara um segredo de sua mãe. Nunca houvera alguma coisa que ela não julgasse que poderia conversar com Violet. Porém, nada igual àquilo. Afagou a mão da mãe. Eu ficarei bem. Violet não pareceu convencida. Tem certeza? Não. Daphne olhou para o chão por um momento. Mas tenho de acreditar nisso, de qualquer jeito. Violet saiu, e Daphne colocou a mão no ventre e rezou. Colin foi o próximo a visitá-la. Cerca de uma semana depois, Daphne voltava de um rápido passeio ao parque, e encontrou-o parado na sala de visitas, de braços cruzados e expressão furiosa. Ah, disse Daphne, tirando as luvas, vejo que soube de meu retorno. Que diabos está acontecendo? Ele exigiu saber. Colin, Daphne pensou, com ironia, evidentemente não herdara o talento de sua mãe para a sutileza. Fale. Ele esbravejou. Ela fechou os olhos por um instante. Só um instante para tentar aliviar a dor de cabeça que a atormentava fazia dias. Não queria contar suas tristezas a Colin. Não queria dizer o que havia dito à mãe, embora julgasse que ele já sabia. As notícias andavam depressa em Bridgerton House. Não tinha certeza se tinha energia, mas havia um certo benefício fortificante em se apresentar bem, portanto ela endireitou os ombros, arqueou uma sobrancelha e disse: E o que você quer dizer? Quero dizer, Colin disse por entre os dentes. Onde está seu marido? Está muito ocupado, retrucou Daphne. Soava muito melhor do que ele me deixou. Daphne. A voz de Colin tinha um tom de advertência. Está sozinho? Ela perguntou, ignorando-lhe a entonação. Anthony e Benedict estão no interior passando o mês, se é isso que você quer saber. Daphne quase suspirou de alívio. A última coisa de que precisava era enfrentar o irmão mais velho. Já o impedira de matar Simon uma vez. Não tinha certeza se seria capaz de conseguir o feito uma segunda vez. Antes que ela pudesse dizer alguma coisa, porém, Colin emendou. Daphne,
Estou ordenando agora mesmo que me conte onde esse bastardo está escondido. Daphne sentiu a espinha inteiriçar-se. Poderia ter o direito de chamar o marido de nomes feios, mas seu irmão por certo não tinha. Presumo, disse, com frieza, que com esse bastardo você se refira a meu marido. Droga, você está. Vou ter de pedir para que vá embora. Colin encarou-a como se de repente ela tivesse chifres. Como disse, não me importo em falar de meu casamento com você, portanto se não pode se refrear em dar suas opiniões não solicitadas, vai ter de ir embora. Não pode me pedir para sair, ele disse, incrédulo. Ela cruzou os braços. Esta é a minha casa. Colin encarou-a e, depois, olhou pela sala e de novo para Daphne, como se só então percebesse que sua irmãzinha, a quem ele sempre vira como uma extensão jovial de si mesmo, tivesse se tornado uma mulher. Estendeu a mão e tomou a dela. Daph, disse, baixinho, deixarei que cuide disso como você achar melhor. Obrigada. Por ora, ele avisou. Mas não pense que deixarei esta situação continuar indefinidamente. Não continuaria, Daphne pensou, meia hora depois, quando Colin saiu da casa. Não poderia continuar indefinidamente. Dentro de uma quinzena, ela saberia. Toda manhã, Daphne acordava para descobrir que estava prendendo a respiração. Mesmo antes de quando sua menstruação deveria chegar, ela mordia o lábio, dizia uma prece e afastava cuidadosamente as cobertas da cama, procurando por sangue. E toda manhã ela não via nada, a não ser os lençóis brancos como a neve. Uma semana depois que a menstruação era prevista, ela se permitiu a primeira fagulha de esperança. Seu ciclo nunca fora perfeitamente pontual. Anda poderia, ela ponderou, chegar a qualquer hora. Mas, nunca ficará assim tão atrasado. Depois de outra semana, porém, ela se descobriu sorrindo a cada manhã, guardando seu segredo como se fosse um tesouro. Não estava pronta para compartilhá-lo com ninguém ainda. Nem com sua mãe, nem com seus irmãos, e certamente, não com Simon. Não se sentia horrivelmente culpada em negar-se a revelar a novidade a ele. Afinal, ele lhe negara a semente. E, mais importante, ela receava que a reação de Simon fosse explosiva e negativa, e ela não se sentia pronta para deixar tamanho desgosto arruinar seu momento perfeito de júbilo. Havia mandado, contudo, um bilhete ao administrador, pedindo que lhe fornecesse o novo endereço de Simon. Mas, então, finalmente, depois da terceira semana, sua consciência levou a melhor, e ela sentou-se à escrivaninha para lhe escrever uma carta. Infelizmente para Daphne, a cera do selo ainda nem secara na carta quando seu irmão Anthony, que obviamente voltará de sua estada no interior, irrompeu com uma fúria em seu quarto. Já que ela estava no andar superior, nos aposentos particulares, onde não deveria receber visitas, ela nem mesmo quis pensar em quanto criados ele havia ofendido ao abrir caminho para cima. Parecia furioso, e Daphne percebeu que provavelmente não deveria provocá-lo, mas ele sempre a tornava ligeiramente sarcástica, portanto, ela indagou. E como chegou aqui? Eu não tenho um mordomo? Você tinha um mordomo, ele disse. Oh, puxa! Onde está ele? Não aqui, é óbvio. Não fazia sentido fingir que ela não sabia exatamente de quem ele estava falando. Vou matá-lo. Daphne levantou-se, os olhos faiscando. Não, não vai. Anthony, que estava parado com as mãos nos quadris, inclinou-se para a frente e encarou-a, furioso. Fiz um juramento às Tings antes que ele a desposasse. Sabia disso? Ela meneou a cabeça. Lembrei a ele que eu estava preparado para matá-lo por prejudicar sua reputação. Deus o ajude se ele prejudicou sua alma. Ele não prejudicou minha alma, Anthony. Sua mão escorregou para o ventre. Bem ao contrário, na verdade. Mas se Anthony julgou tais palavras estranhas, Daphne não ficou sabendo, porque ele olhou para a escrivaninha e estreitou os olhos. O que é isso? Perguntou. Daphne seguiu a linha de sua visão até a pilha de papéis amassados que resumiam suas tentativas descartadas de escrever uma carta a Simon. Nada, disse ela, estendendo a mão para eliminar as evidências. Estava escrevendo uma carta a ele, não estava? A expressão já tenebrosa de Anthony tornou-se positivamente explosiva. Ora, pelo amor de Deus, não tente mentir. Vi o nome dele no alto do papel. Daphne amassou os papéis dispersos e jogou-os num cesto debaixo da mesa. Não é da sua conta.
Anthony olhou para a cesta como se estivesse prestes a lançar-se debaixo da escrivaninha e recuperar os bilhetes meio escritos. Por fim, apenas encarou Daphne de novo, e disse: Não vou deixá-lo safar-se disso. Anthony, isso não é problema seu. Ele não se dignou a responder. Vou encontrá-lo, você sabe. Vou encontrá-lo e matá-lo. Ora, pelo amor de Deus. Daphne finalmente explodiu. É o meu casamento, Anthony, não o seu. E se interferir em meus assuntos, Deus me ajude, juro que nunca mais falarei com você. Seus olhos estavam firmes, sua voz forte, e Anthony ficou ligeiramente abalado. Muito bem, ele contrapôs, não vou matá-lo. Obrigada, disse Daphne, com visível sarcasmo. Mas vou encontrá-lo, Anthony jurou, e deixarei clara minha desaprovação. Daphne lançou-lhe um olhar e percebeu que ele falava sério. Está bem, disse, pegando a carta pronta que enfiara numa gaveta. Deixarei que lhe entregue isto. Ótimo. E estendeu a mão para o envelope. Daphne afastou-o do alcance do irmão. Mas só se me fizer 2 promessas. Que são? Primeiro, vai prometer que não ler esta carta. Ele pareceu mortalmente afrontado que ela até mesmo insinuasse que ele poderia fazer isso. Não tente essa expressão, sou muito honrado comigo, Daphne disse, com um bufo de desprezo. Eu o conheço, Anthony Bridgerton, e sei que você a leria num segundo, se achasse que poderia sair impune. Anthony encarou-a com frieza. Mas também sei, ela continuou, que você não quebraria uma promessa explícita feita a mim. Portanto, preciso que me prometa isso. Anthony. Não é necessário, Daph. Prometa. Ela ordenou. Ora, está bem, ele resmungou, eu prometo. Ótimo. Ela entregou-lhe a carta, que Anthony olhou com ar ansioso. Segundo, Daphne disse, alto, obrigando-o a lhe dar atenção, você deve prometer não machucá-lo. Ah, espere aí, Daphne, Anthony esbravejou. Está pedindo demais. Ela estendeu a mão. Quero essa carta de volta. Ele escondeu-a atrás das costas. Você já me deu. Ela esboçou um sorriso forçado. Não lhe dei o endereço. Posso conseguir. Ele retrucou. Não, não pode, e sabe disso, Daphne contestou. Ele tem inúmeras propriedades. Levará semanas até descobrir qual está visitando. Ah! Anthony exclamou, triunfante. Então ele está numa de suas propriedades. Você, minha cara, deixou escapar uma pista vital. Isto por acaso é um jogo? Daphne perguntou, admirada. Apenas me diga onde ele está. Não até que me prometa. Nada de violência. Anthony. Ela cruzou os braços. Falo sério. Tudo bem, ele resmungou. Diga. Você é uma mulher inflexível, Daphne Bridgerton. É Daphne Bassett, e tive bons professores. Prometo, ele disse, num tom quase inaudível e não muito incisivo. Preciso de um pouco mais que isso, disse Daphne. Descruzou os braços e rodou a mão direita como se para arrancar as palavras dos lábios do irmão. Prometo não. Prometo não ferir seu maldito marido idiota, Anthony assegurou. Pronto. Está bom assim? Por certo, Daphne disse, num tom amável. Abriu a gaveta e tirou a carta que receberá do administrador de Simon, dando-lhe o endereço dele. Aqui está. Anthony pegou o papel com um gesto brusco da mão. Olhou-o, correndo os olhos pelas linhas e depois disse. Voltarei em 4 dias. Vai partir hoje? Daphne indagou, surpresa. Não sei por quanto tempo consigo manter meus impulsos violentos sob controle. Então, por favor, parta hoje mesmo, disse Daphne. E ele partiu. Dê-me uma boa razão pela qual eu não deveria arrancar seus pulmões pela boca. Simon ergueu os olhos da escrivaninha e deparou-se com Anthony Bridgerton, empoeirado da viagem, entrando furioso pela porta de seu escritório. E bom ver você também, Anthony, murmurou. Anthony atravessou o aposento com a violência de uma tempestade, plantou as mãos na escrivaninha de Simon e inclinou-se, ameaçadoramente. Você se importa em me contar porque minha irmã está em Londres, chorando até dormir toda a noite, enquanto você está em... Olhou ao redor e fez uma careta. Onde diabos estamos? Em Wiltshire, respondeu Simon. Enquanto você está em Wiltshire, vagabundeando numa propriedade irrelevante, Daphne está em Londres. Era de se pensar, resmungou Anthony,
Que, como marido dela, você soubesse disso. É de pensar um monte de coisas, disse Simon, mas, na maioria das vezes, se está enganado. Fazia 2 meses desde que ele deixará Clivedon. 2 meses desde que olhara para Daphne e não conseguirá pronunciar uma palavra. 2 meses de um vazio absoluto. Com toda honestidade, Simon estava surpreso de que levasse tanto tempo para Daphne entrar em contato com ele, mesmo que tivesse preferido fazer isso através do briguento irmão mais velho. Ele não tinha certeza exatamente do motivo, mas havia pensado que ela o contataria mais cedo, pelo menos para atacar seus ouvidos com palavras duras. Daphne não era do tipo que ficava fumegando em silêncio quando estava aborrecida. Ele esperava que ela o caçasse até ali e explicasse de 6 maneiras diferentes porque ele era um completo idiota. E, verdade fosse dita, depois de um mês, ele meio que desejava que ela fizesse isso. Eu arrancaria fora essa sua maldita cabeça, Anthony rosnou, intrometendo-se nos pensamentos de Simon com uma força considerável, se não tivesse prometido a Daphne que não o machucaria fisicamente. Tenho certeza de que não foi uma promessa feita com facilidade, Simon retrucou. Anthony cruzou os braços e lançou-lhe um olhar duro. Nem fácil de cumprir. Simon limpou a garganta, tentando imaginar um jeito de perguntar por Daphne sem parecer muito óbvio. Tinha saudade dela. Isso fazia sentir-se um idiota, um tolo, mas tinha saudade dela. Tinha saudade de sua risada, de seu cheiro e do jeito, às vezes no meio da noite, que ela sempre dava de enroscar suas pernas nas dele. Simon estava acostumado a estar sozinho, porém não estava acostumado a ser tão solitário assim. Daphne o mandou para me levar de volta. Finalmente perguntou. Não. Anthony enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno envelope cor de marfim e jogou-o sobre a escrivaninha. Peguei-a chamando o mensageiro para mandar isto a você. Simon olhou para o envelope com um pavor crescente. Só poderia significar uma coisa. Tentou dizer algo indiferente, tal como entendo, mas sua garganta fechou-se. Eu disse a ela que ficaria contente em trazer a carta a você, continuou Anthony, com sarcasmo indisfarçável. Simon ignorou-o, pegou o envelope, esperando que Anthony não percebesse que seus dedos tremiam. Mas Anthony percebeu. Que diabos está errado com você? Perguntou, num tom ríspido. Você parece um lixo. Simon puxou o envelope para perto. É sempre um prazer vê-lo também, conseguiu retrucar. Anthony encarou com firmeza, a batalha entre a raiva e a preocupação visível em seu rosto. Depois de pigarrear várias vezes, finalmente perguntou, num tom surpreendentemente gentil. Está doente? Claro que não. Anthony empalideceu. Daphne está doente. Simon ergueu a cabeça num gesto brusco. Não que tenha me contado. Por quê? Parece doente. Está. Não, ela parece bem. Os olhos de Anthony se encheram de curiosidade. Simon, disse, por fim, meneando a cabeça, o que está fazendo aqui? É óbvio que você a ama. E por mais que eu não entenda, ela parece amá-lo também. Simon comprimiu os dedos às têmporas, tentando aplacar a dor de cabeça latejando que nunca parecia abandoná-lo ultimamente. Existem coisas que você não sabe, disse, cauteloso, fechando os olhos por causa da dor. Coisas que nunca entenderia. Anthony ficou calado por um minuto inteiro. Por fim, logo quando Simon abriu os olhos, Anthony afastou-se da escrivaninha e rumou para a porta. Não vou arrastá-lo de volta a Londres, disse, em voz baixa. Deveria, mas não vou. Daphne precisa saber que você voltou para ela, não porque o irmão mais velho tinha uma pistola em suas costas. Simon quase comentou que fora por esse motivo que ele a desposara, mas mordeu a língua. Não era verdade. Não toda, pelo menos. Em outra existência, ele teria se ajoelhado para lhe pedir a mão. Você deveria saber, porém, continuou Anthony, que as pessoas estão começando a falar. Daphne voltou sozinha a Londres. Mal fazia uma quinzena depois de um casamento bastante apressado. Estava mantendo as aparências a esse respeito, mas as coisas começam a machucar. Ninguém a insultou, na verdade, mas alguém pode aguentar só um pouco de piedade bem intencionada. E aquela maldita Vistledon tem escrito sobre ela. Simon encolheu-se. Não voltará à Inglaterra havia muito tempo, mas foi o bastante para saber que a fictícia Lady Vistledon poderia infligir um bocado de sofrimento e dor a alguém. Anthony praguejou, desgostoso. Vá ver um médico, Hastings. E, depois,
Volte para sua esposa. Com isso, saiu pela porta. Simon olhou para o envelope em suas mãos por vários minutos antes de abri-lo. Ver Anthony fora um choque. Saber que ele estivera com Daphne fazia seu coração doer. Maldição do inferno. Não esperava ter tanta saudade dela. Isso não queria dizer, contudo, que ainda não estivesse furioso. Daphne tomara algo dele que ele com franqueza não queria dar. Não queria filhos. Dissera-lhe isso. Ela o desposara sabendo do fato. E o enganara. Ou não. Esfregou as mãos nos olhos e na testa ao tentar recordar-se dos detalhes exatos daquela manhã fatídica. Daphne assumirá, definitivamente, o controle do ato de amor, mas ele se recordava de sua própria voz incitando-a a continuar. Ele não poderia ter encorajado aquilo que sabia que não poderia parar. Era provável que ela não estivesse grávida, de qualquer jeito, ele ponderou. Não custará quase 10 anos para sua mãe conseguir um único filho que vivesse, mas, quando estava sozinho, deitado na cama à noite, ele sabia a verdade. Não fugira porque Daphne o desobedecera, ou porque havia uma chance de que ele fosse pai de uma criança. Fugira porque não pudera suportar o jeito que ficará diante dela. Daphne o reduzira a um idiota gago, ao tolo balbuciante de sua infância. Ela o deixará mudo, trouxera de volta todas aquelas sensações horríveis de sufocação, o horror de não ser capaz de dizer o que sentia. Ele apenas não sabia se poderia conviver com ela se isso significasse voltar a ser um garoto que mal conseguia falar. Havia tentado lembrar-se do tempo de namoro, o namoro de brincadeira, pensou, com um sorriso, e de como era fácil estar com ela, falar com ela. Mas todas as recordações estavam agora contaminadas para o rumo a que conduziam, ao quarto de Daphne naquela manhã hedionda, com ele tropeçando na língua e engasgando com as palavras na garganta. E detestava ser assim. Por isso, fugira para outra de suas propriedades rurais. Como duque, tinha inúmeras delas. Aquela casa em particular ficava em Viltire, que, ele havia ponderado, não era tão horrivelmente distante de Clivedon. Poderia voltar num dia e meio se cavalgasse com determinação. Não era como se tivesse fugido para longe, se poderia voltar tão facilmente. E, agora, parecia que teria de voltar. Respirando fundo, Simon pegou o abridor de carta e cortou o envelope. Tirou uma única folha de papel e correu os olhos por ela. Simon. Meus esforços, como você o chamou, tiveram sucesso. Mudei-me para Londres para poder ficar perto de minha família e esperar por sua decisão lá. Sua. Daphne. Simon não saberia dizer por quanto tempo ficou sentado ali, atrás da escrivaninha, mal conseguindo respirar, com a folha de papel, pendendo de seus dedos. Então, finalmente, uma brisa o bafejou, ou talvez a luz tenha mudado, ou a casa, estalado, mas algo arrancou de seus devaneios, e ele saltou de pé, saiu para o corredor e chamou o mordomo. Mande preparar minha carruagem, rosnou, quando o mordomo apareceu. Vou para Londres.